Olá pessoal, tudo bem com vocês? Flores aqui para mais uma aula de biologia com vocês. Tá? O Davi ele tá meio violento hoje. Eu vou até botar. Ai, meu dedo! Eu vou até botar ele aqui embaixo. Mas dá um oi, Davi, aí para a câmera, para os nossos queridos alunos e colegas que estão participando aqui, assistindo a nossa videoaula. A videoaula de hoje eu vim falar sobre organismos unicelulares e organismos pluricelulares ou multicelular. Ok, vamos lá, vamos analisando aí. Unicelular. Celular vem de célula, tá bom? Você não vai ligar para o organismo, não. Não é celular de telefone, não. É celular referente à célula. E uni é de único, ou seja, uma única célula. E multicelular, celular vem de célula e multi vem de várias, ou ainda mais, pluri vem de várias. Para dar início à nossa videoaula, vamos ter uma fundamentação, referência bibliográfica aí, viu? Está falando da teoria celular. Teoria celular, desenvolvida por Robert Hooke, fez aqueles experimentos com tecido vegetal, tá ligado? Pois pronto. Ele vai dizer o quê? Que todo ser vivo ele é formado por células. Todo ser vivo é formado por pelo menos uma célula. E como organismos unicelulares, são organismos formados por apenas uma célula, nós temos as amebas, que são protozoários, nós temos as bactérias, algumas algas aí, as cianobactérias também são seres unicelulares, e alguns fungos, alguns componentes do reino fúngico, como o bolor, por exemplo, as leveduras, eles são organismos unicelulares. Agora, cuidado, que você pode ver ali um fungo, que ele é um fungo junto com outro, e você pensa, ali é um fungo multicelular. Não. As mesmas coisas com bactérias. Às vezes a gente vê um monte de bactérias ali interligadas e a gente pensa que é um ser multicelular. Mas não é um ser multicelular. É uma colônia de bactérias, ou ainda mais uma colônia de fungos, que eles estão ali numa relação ecológica que permite eles se ajudarem entre si, tá certo? E a gente tem que entender lá, interligando aí a química. Vocês se lembram que na química tem os átomos? Pois pronto. A menor parte da matéria é o átomo. A menor parte do corpo humano vivo é a célula. Então a célula vai formar outras coisas, né? Uma célula unicelular, beleza. Entendi isso, Flores. Agora multicelular. Multicelular tem várias células. Como o Darwin aqui que eu acabei de mostrar a vocês, minha calopsita. E eu, você, todo animal, a maioria que a gente vê, que a gente consegue enxergar olho nu, é multicelular. Por que eu falei enxergar olho nu? Porque todo organismo unicelular a gente não consegue enxergar se não for com o auxílio de um microscópio. As células juntas vão formar um tecido. Várias células especializadas vão formar um tecido especializado também. Por exemplo, tecido muscular, tecido epitelial, conjuntivo, tecido adiposo, certo? O tecido, por exemplo, do nosso intestino, que ele as células do tecido do intestino, elas são especializadas para captar mais nutrientes. Ou seja, toda célula, todo tecido que é composto por células no nosso corpo e no corpo dos outros animais, dos outros fungos, dos outros organismos multicelulares, são especializados, são células especializadas para aquela determinada função. Tá certo? Mas um ponto aqui que é importante você saber. Você se lembra lá do Bob Esponja, Patrick, a estrela do mar e tal? Pois é, Bob Esponja, ele não tem tecido. Ele não tem tecido verdadeiro. Por quê? Ele é multicelular? É multicelular. É um animal, parazoa, que é composto por várias células. A esponja do mar está passando aí na tela de vocês. Vocês estão vendo aí que ela é multicelular, consigo enxergar olho nu, mas ele não tem tecido. Essa esponja do mar, ela não tem tecido. Ela tem um tecido irreal, não é verdadeiro. Cada célula ali, ela está agindo de forma independente da outra. Ela está fazendo sua função celular ali, mas ela não
está dependendo da outra. Por isso que a gente diz que ele não tem tecido verdadeiro. Ele é classificado aí, se você for ver creio que seja taxonomia do tio Linneu, sabe? A gente vai ver que ele é parazoa. Mas isso é assunto para outra videoaula. Vamos focar aqui na nossa unicelularidade, na nossa multicelularidade. Os organismos unicelulares, como eu já falei para vocês, eles têm apenas uma célula. Eles são importantes? Claro que são importantes. As bactérias são muito importantes para a gente. Nós temos diversas bactérias agindo na nossa flora intestinal. Então, nós vivemos numa relação ecológica com as bactérias. Porque elas vão nos ajudar na digestão, vão liberar algumas enzimas, alguns compostos importantíssimos para o nosso intestino e para a nossa digestão. Ok? Além disso, os seres unicelulares, eles são os mais abrangentes do nosso mundo. E eles estão aqui desde muito tempo. Os organismos unicelulares foram os primeiros a habitar a Terra. O primeiro organismo que habitou a Terra era unicelular. Ele tem apenas uma célula. E dele vai surgindo outros organismos. Tá certo? Eles podem se reproduzir de forma sexuada ou de forma assexuada. Aí você fala, eita, então quer dizer que até a bactéria lá, ela tem lance sexuado, né, Fluxo? Não, não é assim bem não, não é assim não. Aqui, ó, é aula para primeiro ano, não é para quinta série não, galera. Estou dizendo o quê? Se é reprodução sexuada, não necessariamente há o ato sexual. Tem que haver, sim, obrigatoriamente, na reprodução sexuada, a troca de material genético. Se tem troca de material genético, é reprodução sexuada. Se não tem troca de material genético, reprodução assexuada. Um exemplo, chegou a bactéria aqui, a bactéria tá lá, tal, vou me reproduzir. Aí ela vai, bipartição, bactéria, bipartição. Bactéria inteira, bipartição. Duas bactérias idênticas, clones, ok? Vamos passando aqui. As unicelulares podem ser procariontes, bactérias, cianobactéria, ou eucariontes, protozoários, fungos, algas, tá certo? Isso aí vai ser eucarionte. Já tem vídeo aula no canal aqui de célula eucarionte, célula procarionte, tá certo? E eles podem ser heterótrofos ou autótrofos. Pensa bem, trófo vem de composto orgânico, alimentação, referente a suprir, né? Suprição de alimento. Se eu sou autótrofo, eu produzo meu próprio composto orgânico, é tipo as plantas que fazem fotossíntese. E se são heterótrofos, eles buscam compostos orgânicos para ganhar, para fazer energia. Então, eles podem ser heterótrofos ou autótrofos, os organismos unicelulares. E como eu já falei para vocês, bactéria, fungo, alga e protozoários. Tá bom? Esses 4 grupos aqui são unicelulares. Dentre esses 4 grupos, quais que são eucariontes? Somente não, né? A bactéria não, a bactéria procarionte. Aí, os eucariontes são as algas, são os fungos, alguns fungos, tá? Não são todos, e alguns protozoários, tá bom? Vamos passando aqui agora para os seres multicelulares. Vamos para a gente agora, vamos falar de si mesmo aqui. Então, seres pluri ou multicelulares são compostos por mais de uma célula. Isso aí você já sabe, que eu já falei muito aqui na videoaula. Eles são seres mais complexos, ok? Eu não posso dizer que a gente é mais evoluído do que uma ameba. Ela também passou, a ameba passou também uma série de evolução ali, tá bom? Ela passou uma série de evolução. Ela tem uma escala evolutiva, ou seja, ela é evoluída também. E eu também passei por uma evolução, desde o Australopithecus, lá no berço da humanidade na África, até agora, nós somos Homo sapiens sapiens, somos mais evoluídos, ok? Em relação ao Australopithecus, de onde a gente partiu, tá certo?
Mas eu não posso dizer que eu sou mais evoluído que uma ameba. A gente não é mais evoluído, a gente é mais complexo, a gente é mais difícil, é mais sistemático. Entendem? Outra palavra também, nós somos mais derivados, ou seja, a gente tem tecido, a gente tem célula especializada, enquanto uma amebinha, ela tem todas as organelas dela para fazer suas funções de vida, suas funções que ela necessita. Nós temos nossos órgãos, temos o fígado, aí tem o intestino, o bucho que eu estou dizendo o quê? Estou falando do estômago, nós temos o esôfago, traqueia, pulmão, coração. Temos N órgãos aí dentro do nosso corpo para revestir pele. A ameba, por exemplo, para ela andar, ela precisa de pequenas, como é que eu posso dizer? Pequenas adaptações na sua morfologia que permitem ela andar. Então, nós somos mais derivados, nós temos uma certa complexidade maior do que a ameba, mas não podemos dizer que somos mais evoluídos, senão nós estaríamos errados. E, claro, sendo mais derivado, nós temos algumas vantagens. Sim, nós temos vantagens. Você está em um dia ruim, pensa, em relação à ameba, eu tenho uma vantagem. Quais são as vantagens? Diferenciação celular. Para o mesmo organismo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, não. Não sei se vocês sabem, mas eu vou contar um segredo aqui para vocês. A célula do seu fígado é diferente, tá bom? Da célula do seu intestino, ok? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? A diferenciação celular dentro do mesmo organismo permite ele ser mais diferenciado, ser mais derivado, ser mais complexo. Enquanto a ameba lá tem poucos recursos para se manter viva, nós temos uma variedade de células dentro do nosso organismo, que formam o nosso organismo, que nos permitem fazer determinadas funções. Temos alguns tecidos aí, conjuntivo, epitelial, e entre outros aí, na parte de histologia, tá bom? Tá, tecido, parte de histologia, que a gente tá em citologia. Não sei, chegamos em histologia ainda, certo? Com essa diferenciação celular também, a gente aumenta o tamanho, somos maiores, né? Por causa dessa diferenciação celular também. E temos maior eficiência energética. Nós temos células que fazem a sua respiração celular para obter ATP, que é a moeda energética que a nossa célula aceita. Que nossa célula nos adaptar também a outros ambientes. Sim, enquanto, por exemplo, eu estou com ameba, eu estou criando uma ameba aqui. Aqui tá a ameba. Numa placa de Petri, eu boto uma ameba. Fico lá criando ela. Só que aí eu ligo o ar-condicionado para a ameba ela ficar, o ambiente que ela está, ficar úmido, ficar frio. E deixo lá. Só que aí o ar-condicionado pifou. Ela morreu. Por quê? Porque conforme a alteração de temperatura, a ameba ela não conseguiu se adaptar. Ela não conseguiu se adaptar e não tem como chegar aqui no meu quarto. Eu estou no meu quarto, abrir a porta e ir embora. Com o ambiente mais frio, ela não tinha como fazer isso, porque ela é uma simples ameba. Ela é menos complexa, ela não é multicelular, como nós. Se fosse eu abriria a porta e ia embora para um local mais frio. Ou seja, eu teria maior autonomia no meio ambiente. Eu poderia mudar meu destino, entendeu? É como se ela tivesse um destino. Ó. Alterou a temperatura, morreu. Alterou a temperatura, morreu. Algumas, entendeu? Estou falando aqui no modo muito geral. Tem particularidades aí. Essas são as principais diferenças entre os seres unicelulares e multicelulares. Uma coisa que eu esqueci de falar, multicelular também tem autótrofo e heterótrofo, mas eu acho que isso vocês já sabiam, né? Plantas autótrofos, elas produzem a glicose delas, né, para se alimentar, fazer a respiração celular, e a gente somos heterótrofos. Nós pegamos o composto orgânico que ela fez, come, e aí sim fazemos a respiração celular. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula do Fernando Flores. Eu fico por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que é muito importante
para mim, para eu continuar gravando esses vídeos para vocês. Espero que tenha ajudado. Me conta aí o relato, como foi a prova, depois de assistir a videoaula, se ajudou, se não ajudou, se eu continuo, se eu paro e vocês vão falando aí, eu vou curtindo, vou respondendo. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!